aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui com vocês, eu sou o Gustavo e este é o nosso canal For USA Florida. Agora mostrando a rua, né? Cheio de mostrar a minha cara feia, meu rosto feio, e vou mostrar pra vocês a rua. Enquanto isso a gente vai batendo um papo. Mais algumas opiniões, né, sobre o que está acontecendo na nossa sociedade. Você vê que existe uma luta tremenda desses grupos LGBT e outros afins, como também ONGs, em querer ser o defensor das minorias. O pessoal LGBT diz que eles são discriminados, que são atacados, que sofrem violência. As feministas dizem que não precisam de homens, que a mulher é humilhada pelo homem, até na relação íntima, etc. Todas essas baboseiras, né? Muito bem, pessoal. O Estado Islâmico tem massacrado homossexuais. Eles sabem que quando eles descobrem que uma pessoa é homossexual, isso foi mostrado não assim graficamente, né? Mas foi reportado, melhor dizendo, em alguns canais, que o Estado Islâmico pegava essas pessoas, as vendava os olhos, amarrava as mãos para trás, as levava em um prédio alto e as jogava lá de cima. E eu não ouvi, ou não chegou ao meu conhecimento, nenhuma manifestação, seja falada, escrita ou televisada, nenhuma oposição de nenhum grupo homossexual. Você veja a contradição que eles mesmos provocam, né? Uma contradição em termos. O Jean Willis é homossexual declarado, segundo ele, defensor das minorias que são oprimidas e etc. E ele sente um prazer mórbido de se fantasiar ou de colocar uma camiseta com a figura do Che Guevara, com aquela boina inclinada e tudo. Ora, aquilo dali, ele é um idiota funcional, porque se ele, que supostamente é um professor universitário, se ele lesse ou se desse o trabalho de fazer pelo menos alguma coisa útil no tempo dele, né, e lesse a história do Che Guevara, ele iria se dar conta que o Che Guevara odiava homossexuais. Ele botava no paredão e fuzilava. Jean Willis, você sabia disso? Você sabia que o Che Guevara colocava homossexuais no paredão e fuzilava? Se você soubesse, você não estaria aí fazendo propaganda gratuita, vestindo uma camiseta ou colocando aquela boina inclinada para, como se diz, para exaltar a figura do Che, porque certamente ele ia fazer o mesmo contigo, o Jean Willis. Ele ia te colocar no paredão aí, ia te fuzilar pelo simples fato de você ser um homossexual. Mas ninguém fala nada disso. Você não vê um grupo LGBT, uma associação, uma ONG, o que seja, aqueles que se autoproclamam defensores das minorias, falando sobre isso, né? Na Alemanha, na Suécia, na Dinamarca, e principalmente o que aconteceu na Alemanha na passagem de ano, na cidade de Colônia, mulheres foram violadas por muçulmanos, refugiados sírios. Aí há dois erros.
Primeiro, que não são sírios. Sua grande maioria são de outros países, até do norte da África. E segundo, que não são refugiados, porque um refugiado, uma pessoa que está ou que fugiu do seu país por causa de uma condição contrária extrema, ela vai para outro país e procura se adaptar às leis, conhecer e aprender o idioma, conhecer e aprender os costumes daquele país. E esse bando de animais que estão lá, somente falando assim, eles não estão tendo comportamento de refugiados. Então, existe aí uma contradição de termos. Não são sírios, em sua grande maioria, tampouco refugiados. O que houve, o que está havendo na Europa é uma invasão planificada desde janeiro, fevereiro do ano passado, que o Estado Islâmico já havia dito que iria inundar a Europa com muçulmanos. Além disso, também conta com o apoio daquele marginal endemoniado do George Soros, que foi também quem patrocinou a educação do seu pupilo Barack Hussein Obama, que segue também os princípios daquele judeu endemoniado do Saul Alinsky, que também foi professor, podemos assim dizer, né? O tutor da Hillary Clinton. Então você veja que tudo isso, como eu tenho falado já e não vou me cansar, tudo isso que você tem experimentado aí no Brasil, tudo que o mundo está experimentando atualmente e aqui nos Estados Unidos também, nada mais é ou nada mais significa do que um plano arquitetado justamente para criar todo esse caos. Todo esse caos para que a humanidade aceite de muito bom grado a implantação da nova ordem mundial. Agora, o que tem atrasado essa implantação? Vamos dizer que está em um estágio avançado. Acontece que alguns fatores contribuíram para que não estivesse mais, como por exemplo a China. Teve esse problema econômico, né, que ela teve que desvalorizar a própria moeda e comprar ouro, e o PIB não cresceu como era esperado. O Macri venceu na Argentina, tirando então o kirchnerismo da Argentina, que era um partido de esquerda, e a consequência da queda financeira da China, o Brasil também veio abaixo. A Venezuela serviu como experiência, um laboratório de experiências para o governo cubano, e agora os olhos estão totalmente voltados, ou o foco está totalmente posto no Brasil, e a população está resistindo, ainda que eu acho que muito mais coisas podem ser feitas, muito mais deve ser feito, tem que ser feito, para que não nos tornemos, como já estamos caminhando a passos largos, para que sejamos uma segunda Venezuela. Mas isso impediu um pouco o avanço da China, ainda que os chineses estão bem infiltrados no Brasil. A Rússia, a economia está bem para baixo, porque eles tiveram que fazer uso de uma reserva para a anexação da Crimeia, e agora estão aí nessa luta defendendo a Síria contra o ISIS, sendo que a Síria, lá em Isaías capítulo 17, fala que Damasco se transformará num montão de ruínas. Então Damasco deixará de existir. E também Isaías 21 fala a respeito da destruição da Arábia Saudita pelo Irã. Se você quiser conferir,
Isaías capítulo 17, que fala da destruição de Damasco, e a destruição da Arábia Saudita por mãos do Irã. E também no Salmo 83 relata a guerra local que os vizinhos do povo judeu fará contra Israel, e a última batalha, que será a de Ezequiel capítulos 38 e 39, quando o Irã e a Rússia vão liderar uma coalizão de nações contra Israel. Então eu venho falando sobre isso, né? Colocando as pessoas, os inscritos do meu canal, a par de tudo isso. Você não precisa ser cristão para crer, basta você ir acompanhando, procurar se informar, que os pontos estão convergindo para tudo isso que eu acabei de mencionar. Com relação aos Estados Unidos, o Barack Obama definitivamente ele está inserido no projeto do BRICS, né? Porque, como eu já falei também em vários vídeos feitos anteriormente, o governo americano está se preparando para a queda do dólar, não para enfrentar a crise que se aproxima, mas sim para enfrentar a queda do dólar, porque uma vez o dólar caindo, isso vai criar um caos social tremendo aqui nos Estados Unidos. E o americano não vai aceitar passivamente de braços cruzados ver o seu padrão de vida, que já não está muito bom, cair completamente. Então os americanos vão protestar, e quem tem armas pegará em armas para se defender e também defender a família. Por isso que esse governo tem usado de artimanhas e artifícios para desarmar a população. Inclusive o vídeo que eu coloquei falando desse mais novo escândalo, Fast and Furious, escândalo de venda de armas de uma forma ilegal para narcotraficantes, vem comprovar isso. E o simples fato do Barack Obama barrar a divulgação desses documentos para que se tornem do conhecimento da sociedade americana, comprova que as mãos dele estão mais sujas do que pau de galinheiro. E isso também foi usado, esse tráfico ilegal de armas foi usado para criar o caos nas fronteiras, mortes, e então assim utilizar esse artifício para culpar as armas. Isso é um jogo sujo, promovido pelo Partido Democrata, que eu também já falei que 80%, 90% do Partido Democrata se tornaram esquerdistas. Então vemos que o governo americano também está inserido nessa nova ordem mundial, na elite globalista, porque esse país sempre foi o alvo dos Illuminatis, que por anos a fio queriam destruir, quebrar a espinha dorsal desse país, que é a fé em Deus e o sistema capitalista. Quebrar a espinha dorsal desse país, e eles estão conseguindo através da figura desse marionete que é o Barack Hussein Obama. Então tá aí, pessoal, mais uma, digamos assim, uma visão geral da situação. E eu tenho alertado os meus inscritos: se você tem condições, invista em ouro, tire o seu dinheiro da caderneta de poupança, não compre ações na bolsa. Inclusive pessoas estão entrando em contato comigo e dizendo: Gustavo, realmente isso é verdade, eu perdi certa quantia que eu tinha aplicado na bolsa. Então tire o seu dinheiro da bolsa, aplique em aplicações de renda fixa
e compre ouro e prata. E quando eu me refiro a ouro e prata, me refiro ao ouro físico, porque o papel moeda, isso também já vem falando já há um certo tempo. O papel moeda, o dinheiro como hoje nós conhecemos, deixará de existir. Tá bom? Então fica aí mais uma dica. E hoje teremos a live, daqui a pouquinho, né? 4h35, ele começa às 6h30, a live do JC, do canal Family Família. E ele me disse que a doutora Marta, doutora de imigração, estará participando da live. Então certamente vamos ter uma excelente audiência e muitas perguntas. Um grande abraço para todos vocês e deixe aí o seu like se você tem perdão, curtido esses vídeos. Eu estou fazendo sem edição, sem vinheta, sem nada, falando aqui diretamente do carro e agora gravando, mostrando a rua, né? E está em 4K. Então deixa aí o seu like, deixa a sua opinião, tá bom? E eu já tenho os endereços dos ganhadores da live. Vou mandar a camisa, começar a mandar essa semana que vem, ok? E o próximo assim presente será na live quando alcançarmos 1000 inscritos. E outra coisa, pessoal, que eu já ia esquecendo, eu não poderia esquecer disso. Por favor, você que tem a fé em Deus, ore pelo Albertinho. Eu vi o vídeo do JC falando que ele não estava bem de saúde. Depois eu fui e vi o vídeo do Albertinho, ele está com uma infecção pulmonar. Então vamos orar por ele, tá bom? Quando você dobrar os seus joelhos para falar com Deus, inclua o nome do Albertinho nas suas orações, para que Deus o guarde e o proteja, a ele e toda a sua família. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, tchau!